Oi pessoal, o Amigo Animal está começando e no último programa a gente falou para vocês que estava indo para o Rio Grande do Sul para a gente poder avaliar a situação do que estava acontecendo lá e poder de alguma forma prestar nossa solidariedade, ajudar as outras ONGs e os voluntários que lá estavam. Como o GRAD Brasil, que é essa entidade maravilhosa que atua, de profissionais veterinários que atuam em resgates de animais em desastres, e eles estavam numa situação desesperadora, porque nunca nos deparamos com uma tragédia tão grande como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, no programa de hoje, a gente quer contar para vocês um pouquinho do que a gente viu lá, uns bastidores. Eu estou do lado da Marilúcia Pereira, proprietária do Hospital Viva Bicho. Viajamos juntas com a Ângela Bandeira, da ONG Patinhas que Brilham. E a gente quer contar um pouquinho para vocês e mostrar um pouquinho do que a gente viu lá. Mas posso adiantar para vocês, e tenho certeza que a Mari concorda com isso, que a situação com os animais lá é infinitamente pior do que a pouco mostrada na televisão, né? Infelizmente, as emissoras de TV ainda se preocupam com a opinião pública em relação a mostrar o sofrimento dos animais. Parece que mostrar o sofrimento dos animais, a gente não tem sensibilidade em relação aos humanos. Isso não tem absolutamente nada a ver. O amor não tem limite. Não é porque eu me preocupo com o humano que eu não vou me preocupar com os animais. Então, nosso sonho é que as emissoras de TV, quando mostrarem uma tragédia dessa, que mostre que essa tragédia, o quanto essa tragédia atinge os animais, né, Mari? Na verdade, foi uma das maiores catástrofes que a gente já vivenciou. Nós tivemos em Petrópolis, não que uma tragédia, eu não sei se a gente tem como proporcionar, né? A gente não mede. Não mede. Mas, assim, vamos dizer pela quantidade, não só de vítimas, de pessoas que perderam suas histórias, suas identidades, e de animais também. Por volta de 15 mil. A gente nunca tinha ouvido falar isso. Nunca ouvido falar isso. Em Petrópolis, a gente quase que... nós trouxemos muito animais, né, Leila, quando a gente foi. Aqui no sul, no litoral, também quando teve, tinha muitas ONGs ajudando, muitas ONGs do estado de São Paulo. Agora, a gente não sabe se lá, pela longura também, pela distância, a gente viu as maiores ONGs, vamos dizer assim, do Brasil e do estado de São Paulo, que estão lá ajudando. Só que quando você vê pela televisão, é completamente diferente de estar presencialmente nesse local. Porque você vê que a dimensão é muito maior do que está sendo apresentado, né? E você sente o sofrimento. Então, você está ali sentindo o sofrimento e, assim, dividindo o sofrimento não só com aquelas pessoas, mas também com aqueles animais. E a gente luta também, gente, agora entrando no assunto e falando que a gente vai contar um pouquinho dos bastidores para vocês, as limitações que a gente enfrenta, a gente sabe, em momento nenhum está criticando as pessoas que estão lá, a gente sabe que eles improvisaram milhares de baias de madeirite com 40 centímetros, gente, 40 centímetros. E na corrente, e na os corrente, animais. Porque se eles saem, um pega o outro. Briga. Eles brigam. Numa situação, vamos dizer assim, numa situação que se a gente fosse num local que fosse denunciado por maus tratos, a gente atestaria maus tratos nessas situações, vamos dizer assim. Lá é completamente diferente. Você imagina que da noite para o dia, 15 mil animais estão na rua, estão morrendo afogados, as pessoas estão trazendo e está brotando, que foi aquela clínica de gatos. Only Cats. A Only Cats. Only Cats de Canoas. Ela de Canoas, que é uma clínica veterinária. Como é que é o nome da veterinária? Aline. Aline. Ela falou que ela ia, a princípio, ajudar 70 gatos. Ela abriu a clínica dela, um espaço da clínica dela para ajudar 70 gatos. Ela falou que ela piscou e tinha 1000 lá dentro. A clínica inteira. Uma clínica lindíssima. Até no banheiro, que quando nós estivemos lá, a gente foi no banheiro, tinha gato no banheiro, porque ela ocupou todos os espaços da clínica. Então, você imagina, uma situação como essa com cachorro, que, né, é muito complicado,
você não tem como julgar aquelas pessoas que estão fazendo aqueles madeirites com 40 centímetros e os animais presos na corrente. É importante frisar, gente, que a gente sempre trabalha em parceria com o GRADE Brasil. Por que o GRADE? O GRADE, eles são profissionais treinados para trabalhar em tragédia. Na tragédia, existe técnica, existem caminhos, existem passos que têm que ser seguidos. Diretrizes, né? Diretrizes que precisam ser seguidas. Algumas pessoas se recusam a seguir. Então, que acham, que entendem que elas têm que sair por aí enchendo a casa de bicho, colocando lá dentro, e aí elas se deparam com o seguinte problema: todo mundo doente, porque depois de uma enchente, a leptospirose, que é a doença do rato, aparece, tanto é que já temos várias mortes de pessoas, sim, animais também. A sinomose, que é a doença altamente contagiosa entre os cães. A rinotraqueite, que é aquela gripe dos gatos, sem contar que tem animais com aquelas doenças virais que são transmissíveis também, que estão todos juntos porque não tem como separar. Então, é uma proliferação de doenças. O que o GRADE faz? O GRADE tem uma metodologia de trabalho. Ah, é legal? Não sei se é legal. É o técnico, o correto a ser feito para minimizar o sofrimento dos animais. Eles não sofrem? Sofrem muito. Nós vimos animais lá completamente loucos, emocionalmente, por estarem já 30 dias numa corrente, e a gente não sabe se eles vão ter salvação. Até porque, gente, não é fácil, não é chegar lá e falar, eu vou pegar esses animais e vou trazer. A gente já começou a enfrentar, né, Mari, algumas burocracias que eu, pessoalmente, ninguém me falou, considero que eram burocracias políticas, que já começaram. Tipo, não pode doar os animais, né? Começou pela nossa emenda, que eu acho que a gente podia falar sobre isso. Começou com a nossa emenda. A gente recebe, as pessoas precisam entender o que é uma emenda. Uma ONG, quando ela está completamente documentada, né, tem todos os documentos que o governo federal exige, estadual. E quando você tem o interesse em recebê-la, né? Porque você pode estar documentado e não querer receber emenda, porque dá trabalho. A gente pode fazer um projeto, procurar um deputado e pedir uma emenda, quer dizer, um dinheiro, porque eles têm todo ano uma verba enorme para distribuir para essas entidades. É um dinheiro lícito. É um dinheiro absolutamente lícito. E aí, isso passa por um trâmite burocrático que vocês não têm ideia. São meses, passando por várias avaliações lá do governo estadual, se for do estado, federal, se for federal de Brasília, e assim, volta, retorna, porque o setor jurídico achou isso, porque o outro setor de não sei o quê. Isso demora desde todo esse trâmite, até o dinheiro entrar na conta, e cada emenda você tem uma conta, você tem que abrir uma conta individual, depois fechar essa conta. Isso demora de 10 meses a 1 ano. Do início, da primeira conversa com o deputado, até o recebimento do dinheiro. Demora mais ou menos isso. Quando nós vimos esse desespero, quando estourou a tragédia, na verdade, gente, nós estávamos dentro de um navio com outros amigos. De férias. De férias. Nós estávamos no meio do mar, chegando na Dinamarca, longe, muito longe, e foi desesperador. Com fuso horário, a gente já não sabia mais, eram 5 horas de diferença. Nossa, a gente tinha fuso horário, a gente estava de noite num bar, num lugar do navio, então já era altas horas da madrugada aqui, e a gente começamos a ligar, né, Mari? Começamos a ligar feito loucas Porque a nossa vontade era acreditem, de voltar, porque a gente queria estar presente. A gente não tinha dimensão. A gente não tinha dimensão, a gente começou a ter no decorrer dos dias. Aí nós entramos na internet, olha nossas férias, entramos na internet para começar a ver o que estava acontecendo. Gente... E no que a gente podia ajudar. Quando nós vimos a Carla Sassi, presidente do GRADE Brasil, falando, nós precisamos de barcos motorizados, porque os animais estão dentro d'água, nós não temos barcos, os barcos estão priorizando os seres humanos.
que está certo, tudo bem, tem que salvar os seres humanos. Mas o GRADE, que estava ali também para salvar humanos, e salvou até crianças recém-nascidas, precisava de barcos para pegar os animais. E nesse momento, o Corpo de Bombeiros não cede barcos para salvar animais, não cede. E o nosso desespero foi tamanho que nós começamos a telefonar, nem sabíamos que horas eram. A gente precisa agradecer aqui a Rosana Vale, que nos atendeu no primeiro toque, porque a gente queria, pelo amor de Deus, eu preciso comprar um barco, acelera o trâmite para que... Porque a burocracia era muito grande para o barco chegar, porque estávamos comprando o barco aqui, no estado de São Paulo. Falamos com o Bruno Lima, com o Bruno Lima também, que nos atendeu a gente falou prontamente. Com as pessoas que a gente tinha o contato, que são mais poderosas, que tinham contato, porque eles estavam burocratizando demais e querendo documentação do barco, e como é que esse barco vai chegar até lá, e cadê a documentação? E as pessoas estavam morrendo, e os animais estavam morrendo. Mas vamos voltar a falar da nossa emenda, toda a emenda que você recebe, você antes desse trâmite todo, você faz um projeto. Então, você não pode desviar o objeto do projeto. O que você vai fazer? A gente vai fazer castração na Baixada Santista. Temos que fazer castração na Baixada Santista. Não pode pegar o dinheiro. Você não pode pegar o dinheiro, por exemplo. fazer uma cirurgia, ou pagar lar temporário, que muita gente fala, não pode, gente, tem que seguir fielmente, porque a gente responde criminalmente por isso. Então, não podemos. E a gente está com 2 emendas grandes, trabalhando. Uma é da deputada Rosana Vale, deputada federal, e a outra é do deputado Kenny Mendes, que agora ele não é mais deputado, mas foi a última emenda que ele destinou para a gente. Essas 2 emendas gigantescas, estamos trabalhando na Baixada Santista, e a gente recebeu uma terceira emenda no valor de R$300 mil, também da deputada Rosana Vale. E essa terceira emenda, ela já era do ano passado, o dinheiro entrou na nossa conta justamente quando estava acontecendo todo o problema da tragédia no Rio Grande do Sul. Então, imediatamente, o que a gente fez? A gente teve a ideia de pegar essa emenda e destinar 100% do valor, os R$300 mil, para o Rio Grande do Sul, em serviço. Então, pensamos em castração, pensamos em ração, pensamos em vacina. Então, nós teríamos que mudar o local de atividade da emenda e até mesmo o objeto, que nessa emenda seria 100% castração, mas a gente iria fazer castração e vacina também. E aí a gente teve a ideia, entrou em contato com a deputada Rosana Vale, a deputada autorizou, né? Porque a emenda era dela, tinha que autorizar. A emenda é a dela, tem que autorizar, ela autorizou, ela achou super louvável, inclusive, e aí a gente começou a pedir para o governo federal a autorização, então, para a gente poder mudar a emenda. Pasmem, não fomos autorizadas. Negaram. Não fomos, negaram. E nós nós percorremos um caminho aí, fala com um, fala com outro, até que a gente oficialmente protocolou um pedido e foi negado, que não poderíamos. Nós protocolamos até um ofício que foi para não lembro mais, uma graduada, até a ministra do Meio Ambiente. Foi o ofício. Nem resposta nós tivemos. E assim, a outra resposta que não pode, porque de acordo com a lei e tal, gente, nós vivíamos uma tragédia. Tragédia. Para nós seria muito mais trabalhoso a gente ter que coordenar uma emenda no sul do país. Seria muito mais fácil aqui, né? Pois, pasmem, que foi negado de uma forma totalmente displicente por parte do governo federal. Né? A gente ficou sabendo depois, não entrei no mérito, que os deputados, foi concedido aos deputados federais mudarem emendas para as regiões do sul, em virtude da tragédia. Mas para os animais... Um decreto, né? Decreto, eu não sei o que através foi. de decreto. Mas para os animais não foi permitido. Não foi permitido. Então, infelizmente, a gente ajudou por outros meios. Fomos pessoalmente, às nossas custas, o nosso carro, né? Contratamos um ônibus, esse ônibus para levar caixas de transporte, centenas de caixas de transporte. Para levar todas as doações que nós tínhamos. Todas as doações. E principalmente para trazer os animais que a gente pegou. Para trazer os animais. Isso também teve um custo altíssimo. Imagine você fretar um ônibus daqui de Santos para o Rio Grande do Sul. Né? E tivemos 2 voluntários, né? 2 voluntários, o Picuruta Salazar
E o Gabriel Paixão. Médico veterinário. Que ele é um médico veterinário, ele tem uma ONG também no Guarujá e faz um trabalho incrível. E foram no ônibus, enquanto nós fomos de carro. Bom, gente, esses são alguns bastidores que a gente precisa contar para vocês no próximo bloco. Voltamos com o programa Amigo Animal. Eu estou aqui do lado da Mariluz Pereira, proprietária do Hospital Viva Bicho. E a gente está aqui batendo um papo com as pessoas que nos assistem sobre a nossa viagem ao Rio Grande do Sul, onde nós fomos resgatar alguns cães e gatos que lá estavam. Na verdade, a gente queria contar para vocês um pouquinho das dificuldades e dos bastidores, que são coisas que as pessoas não contam, das dificuldades. A gente está indo fazer o bem e pasmem, a gente ainda encontra pessoas que tentam atravancar o trabalho, não só nosso, mas de pessoas que querem fazer o bem também. E chegando lá, né, Mari? A gente trabalha em parceria com o GRAD Brasil, voltando a repetir, que é uma entidade de técnicos profissionais reconhecidos mundialmente, capacitados para trabalhar somente em resgates e estratégias de animais vítimas de desastres climáticos. Aconteceu em Petrópolis, eles atuaram, nós estivemos com eles. No litoral norte, eles atuaram, nós estivemos com eles. E como a gente falou no bloco passado, essa tragédia, nós estávamos chegando numa viagem de navio com outros amigos, chegando do outro lado do mundo, gente, no norte da Europa. Nós estávamos chegando na Dinamarca. A gente não tinha como voltar. E quando a gente propôs que nós conseguimos contato com o GRAD, a resposta que nós tivemos foi: vocês não conseguem voltar, vocês não conseguem entrar aqui. Não existe possibilidade nem por terra, nem por ar, o aeroporto já está interditado, não tem como chegar, não existe quem diga para vocês qual o melhor caminho. Então, o que pode acontecer é um outro problema, vocês ficarem ilhados, sem poder fazer nada, só por telefone, e combinamos, assim que nós chegarmos, nós vamos para lá. E foi o que nós fizemos. Alugamos um ônibus, como nós falamos no primeiro bloco, para levar as caixas de transporte, para levar tudo que as pessoas doaram. Nós fomos no nosso carro. E chegando lá, fomos nos unir ao GRAD Brasil, ao Instituto Caramelo, que eram as entidades que estavam ali à frente. Instituto ELPA. O Instituto ELPA, que se juntou ao GRAD Brasil, na pessoa da Marina, que também pertence ao GRAD. E lá, então, a gente começou a nossa Via Crucis nas ONGs, nos Institutos de Bem-Estar Animal. O primeiro foi de Canoas, que é da Prefeitura. O outro era dentro... São Leopoldo. Um big supermercado, gente. Inundou, acabou. Ele estava vazio já, não sei se estava à venda para alugar. O imóvel estava à venda, né? Então, estava à venda. Então, o proprietário do imóvel emprestou para a Prefeitura de São Leopoldo, para poder colocar os animais lá dentro. Então, vocês imaginem uma imensidão de supermercado só com quadradinhos de madeirite e cachorro dentro. Vocês podem imaginar a quantidade de animais que tinham lá dentro. Outro local que nós fomos foi nessa clínica veterinária, onde de felinos. Que com a ajuda do GRAD também, eles estão com uma outra casa agora, também lotadas de gatos. Já alugaram uma outra casa, já tem funcionários nessa outra casa completamente lotados de gatos. O que a gente notou? Os animais, a gente não tem, por mais experiência que a gente tenha,
a gente não estava preparada para isso, né? Mas o nosso emocional, a gente ia andando, começamos a escolher os animais. Agora, de que forma? O que é o certo? O que o nosso coração diz? Né, Mari? Eu acho que nem precisa falar. O que, que o nosso coração queria pegar? É trazer os que precisam, né? Caramelos, trazer pretos, aqueles que a gente sabe que ninguém vai adotar. Velhos grandes, porte médio para grande, velhos. Muito cachorro com tumor. Doentes. Esse é o critério. Aí, pensem com a gente. Esse deveria ser o certo para o nosso emocional. Mas quando a gente está numa região, num local onde tem mais de 10 mil cachorros e você não consegue entrar e resolver a situação, que eu e a Leila, a gente está muito acostumado a isso, às vezes em casa de acumulador a gente vai e a gente resolve. Lá você não consegue resolver. São muitos. Você tem que ter a frieza de pensar que você também, já que você está vendo números, quantidade, você tem que trabalhar com a quantidade. E aí a gente combinou do quê? Da gente trazer aqueles animais de fácil adoção. Que a gente chegaria aqui em Santos e seria fácil doar. Por quê? São números. Então, a gente trouxe 20 cachorros, vamos doar os 20 para daqui a pouco da semana que vem, porque a gente tem, graças a Deus, saúde, energia e a gente pede, graças a Deus, para os nossos associados, eles ajudam financeiramente para a gente poder voltar e pegar mais 20. E doa, e volta e pega mais 20. Que é o que a gente combinou. Na última viagem que a gente fizer, naquela viagem que a gente não consegue mais porque já não dá mais recurso financeiro, porque a gente está cansada, enfim. Aí a gente traria, então, os caramelos, os pretos médios, os doentes, porque aí a gente sabe que vai ficar. Porque os caramelos, os pretos, os porte médios, não doa, gente. É muito difícil de doar. E a gente tem um espaço, né, Leila, para soltar eles. Então, a gente tem um espaço único. Então, a gente solta esses 20 cachorros, doa para ir buscar mais. Então, se a gente já coloca nesse espaço animais que a gente não vai conseguir doar, a viagem é única. É a viagem única. A gente não consegue voltar para pegar mais, porque esses animais não serão doados. Nós temos animais caramelos e pretos que nasceram de mãezinhas que nós resgatamos, que nasceram na ONG. E até hoje não foram adotados. Eles estão sempre sendo postados, eles vão para todos os eventos de adoção e até hoje não foram adotados. Nós fizemos um evento Caramelos Day, em homenagem ao animal caramelo, e não doamos animal caramelo. Porque tinham pessoas que chegavam lá e perguntavam, tem de outra cor? Você tem outros? Até doamos, né, Leila? Teve um só, aquela velhinha que foi para fora. Um só. Foi um só. E assim, então a nossa luta é mudar padrões culturais, é a nossa luta. O que a gente quer, que as pessoas se mentalizem, aqueles animais estão num espaço de 40 centímetros. A pessoa que mora num kitnet, que diz que não tem espaço, um kitnet é uma mansão para um animal desses. É uma mansão. Ele está na corrente em 40 centímetros. Ali ele faz cocô, ali ele faz xixi, ali ele come e ele deita no molhado, porque as baias foram feitas num improviso tão grande que não tem chão, é mato, é terra. É terra e madeirite. E madeirite. Eles colocam alguns pallets, não são todos que têm pallets, porque onde eles vão arrumar 15 mil pallets? Por que a prefeitura não aluga essas baias? Se uma ONG conseguiu, por que o governo do estado não compra federal. 1000 baias? O governo federal. Cadê o governo federal? O governo federal? A gente não viu nenhuma ação do governo federal ali. A gente só vê muito blá, blá, blá. Mas, assim, independente de que governo seja, é muito blá, blá, blá. Porque... Por que não mandou entregar 1000 baias de grandes animais lá na cidade de Canoas? Não são suficientes, mas já entregou 1000. A realidade é uma só. Se não são os voluntários para cuidar daqueles animais e as ONGs, aqueles animais já estariam mortos. Então, ou o povo, as poucas pessoas que são os funcionários públicos do local já teriam soltado tudo, porque não dá. Ou tira da corrente e solta tudo, ou eles já teriam todos morrido. Pois é. Cadê o governo federal ou estadual, eu não saberia dizer, que não contrata 500 tratadores de animais? Provisório, contrato, eles estão em estado de calamidade pública. Eles podem. Quando entram em calamidade, pode fazer isso.
Então, por que não contrata em caráter emergencial 500 tratadores de animais? Quanto ganha um tratador de animal, gente? É um salário vergonhoso para limpar xixi e cocô, né? E tem muita gente ganhando 10 vezes isso e não fazendo nada nesse país. Então, não estão fazendo. O que eles deveriam fazer, não estão fazendo. Já poderiam ter soltado um decreto, mandado contratar esses tratadores, sim, para poderem revezar 24 horas, porque os animais brigam, eles se soltam, a nossa própria fogem. emenda poderia servir para isso. Por que não facilitou? Assim, não faz, mas também não deixa fazer. Não deixa fazer. Né? A nossa própria emenda, a gente até chegou a falar nisso, de repente contratar mão de obra para cuidar dos animais ali. Então, assim, os animais estão loucos, os animais estão presos em 40 centímetros há um mês. Eles precisam de cuidado, eles precisam passear, eles precisam de pessoas que olhem por eles. Nós fizemos um vídeo lá, que eu vou procurar, eu vou pôr aqui para vocês, de um cachorrinho que depois a gente perdeu ele, porque no dia seguinte a gente chegava, os animais já tinham mudado de baia, aquilo é uma imensidão, você não sabia mais onde estava aquele animal que você tinha ido buscar, que não podia levar naquele dia. Ele estava, e isso é normal, comendo a casa em todo em volta. Roendo tudo, porque chega uma hora que você está confinado, alguma coisa você vai fazer. Foram 2 animais que a gente filmou. Ou você se mutila, no caso dos animais, ou eles se mutilam, ou eles começam a comer tudo que é aquilo que quando você chega em casa, ele comeu o sofá, ele comeu isso, ele comeu aquilo, porque ele está muitas horas sozinho, ou ele não sai para passear. Então, ou ele se mutila, ou ele come os móveis, ou ele fica agressivo, começa a atacar todo mundo. E tem cachorro que começa a morder o ar. As pessoas falam, ele está ficando louco, ele está tendo problema. Não, isso é estresse. E nós vimos muito disso. Bom, a gente vai encerrando por aqui com essas imagens que a gente deixou para vocês. A gente precisa agradecer ao Instituto Caramelo, a gente precisa agradecer ao GRADE Brasil, ao Instituto ELPA, ao deputado Rafael Saraiva. A deputada Rosana Vale também, que ajudou muito a gente. Aos associados do Instituto Viva Bicho, porque vocês... A gente fala, nós somos repetitivas, mas se não são vocês para dar essa estrutura financeira e principalmente emocional para a gente, dizendo vão lá, peguem e façam, a gente não conseguiria. Então, a gente tem muita gratidão por vocês, associados do Instituto Viva Bicho. E o Expresso Bacurau, né, gente? E o Expresso Bacurau. O ônibus que foi levar que aguentou a mulherada louca. Vocês não acreditam. O motorista e a equipe dele, eles foram feitos sob medida pra gente. Topam qualquer negócio, ajudaram a trocar os animais com a volta, gente, 14 horas de viagem, eles desciam com os animais, Picuruta, Gabriel, o time deles, e estão prontos para outra. Então, muito, a gente só tem gratidão. Pessoal, adotem esses animais, para esse pronto para outra existir, a gente ir para lá, salvar mais animais, tá bom? A gente só precisa que vocês adotem. E o telefone para adoção é Zap, só Zap, 13 97404 7983, tá bom? Então você pode entrar em contato que a gente responde para vocês. Muito obrigada, um bom final de semana, fiquem com Deus e tudo de bom para cada um de vocês que ama os animais. Tchau.